Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda a parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 2. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu. E ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda a parte: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, 4 e 5. Essa mensagem pareceu adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar de sua terrível condenação. A luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda a parte, e aqueles nas igrejas que tinham alguma luz e que não haviam ouvido e rejeitado as três mensagens, obedeceram à chamada, e deixaram as igrejas decaídas. Muitos tinham chegado à idade de responsabilidade pessoal desde que estas mensagens haviam sido proclamadas, e resplandecera sobre eles a luz, e tiveram o privilégio de escolher a vida ou a morte. Alguns escolheram a vida, e tomaram posição com os que estavam esperando o seu Senhor e guardando todos os seus mandamentos. A terceira mensagem deveria fazer sua obra, todos deveriam ser provados por meio dela, e os que são preciosos deveriam ser chamados das corporações religiosas. Um poder compulsivo moviam os sinceros, enquanto a manifestação do poder de Deus trazia temor e repreensão aos parentes e amigos incrédulos, de modo que não ousavam embaraçar os que sentiam a obra de Deus sobre si, e tampouco tinham poder para o fazer. A última chamada foi levada aos pobres escravos, e os que eram piedosos entre eles derramaram seus cânticos de arrebatadora alegria ante a perspectiva de seu feliz libertamento. Seus senhores os não podiam impedir, o medo e o espanto os conservavam em silêncio. Grandes prodígios eram operados, doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam aos crentes. Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções de sua própria consciência e unia-se com os que estavam a guardar todos os mandamentos de Deus, e com poder proclamavam amplamente a terceira mensagem.
Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada. E os que eram piedosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. O povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava, em grande abundância, e o preparou para suportar a hora da tentação. Vi por toda parte uma multidão de vozes a dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda a parte, e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro, no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos, e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam consumadas. O reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repreensão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida, e Satanás teve completo domínio sobre os que afinal não se arrependeram. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, mas terminado ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial, e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado,
que deve sofrer o castigo deles. E este sofrimento de Satanás, obviamente, não tem nada a ver com a expiação de pecado, mas a culpa, igual levava o bode Azazel, como sendo o originador do pecado, o causador do mal. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes. Sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hoste angélica, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Outros precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecido havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores. E dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais os deveria convidar. Quando os santos e o céu todo estavam interessados em sua salvação, não tinham eles nenhum interesse por si. A vida e a morte tinham sido postas diante deles. Muitos desejavam a vida, mas não faziam esforços para obtê-la. Não optavam pela vida, e agora não havia sangue expiatório para purificar o culpado. Nenhum salvador compassivo para pleitear a favor deles e clamar: poupa, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus quando ouviram as terríveis palavras: está feito, está consumado. O plano da salvação se havia cumprido, mas poucos tinham escolhido fazer aceitação do mesmo. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: demasiado tarde, demasiado tarde. Os que não tinham prezado a palavra de Deus iam apressadamente de um lado para outro, vagueando de mar a mar e do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo: eles não a acharão. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação da parte de Deus? Mas não, devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia desprezaram a salvação, dando maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram a seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a exprobrar seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs, e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível. O povo volvia-se a seus pastores com ódio atroz e os exprobrava, dizendo: não nos advertistes? Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Mas não nos falastes a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o de seu povo.